Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Bom, gente, hoje eu venho trazendo a última parte do vídeo. Peço desculpas, eu terminei esse vídeo, mas o meu telefone aqui deu um problema, ele sumiu com o vídeo pronto já, finalzinho também. Então, eu resolvi fazer um outro vídeo aqui, tá? Busquei fazer bem parecido com outro. Se tiver alguma coisa aqui diferente pelo meio, você me desculpe, mas é muito detalhe, né? Pra gente guardar na cabeça, tá? Então, vou fazer de forma bem simples que você possa entender, tá? Ainda que demore um pouquinho esse vídeo, mas são pequenos detalhes e a gente precisa respeitar em nossas pinturas, tá? É mesmo para iniciante, para quem está começando a pintar tecido ou mesmo tela agora, porque é bem simples, tá? Aqui eu estou com o marfim, resolvi jogar aqui um detalhe para a tortinha não ficar jogadinha aqui de qualquer jeito, tá? Eu inventei aqui tipo um guardanapo, um lencinho, e faça assim você também. Use a sua criatividade para enfeitar cada vez mais a pintura, né? Porque pintura é assim, a gente quer mesmo enfeitar, tá? Vou terminar de fazer aqui com o marfim e depois eu venho fazendo esse mesmo detalhe com a tinta branca para clarear, porque eu estou fazendo sobre aquele fundo que eu já fiz com o marrom, o palha e dei uma certa profundidade com o terra queimada, tá? Então, vou terminar aqui. Eu começo por aqui. Agora eu vou trabalhar com o marfim. Eu trabalhei até agora com o ocre ouro, siena natural, marfim e clareador. Agora eu vou trabalhar com clareador, marfim, ocre ouro, siena natural e o sépia, tá? Com o marfim, e o pincel número 8 de cerda molinha, ele é muito bom pra gente fazer esse tipo de acabamento, tá? Eu começo aqui pelo meio, porque essa parte de frente é sempre mais iluminada. Então, com o marfim, eu vou pegar aqui, veja que vai ficando tipo um Vzinho, né? Com um pouquinho do clareador, eu vou trazer esta tinta mais aqui para baixo, mas assim, pelo meio, tá? Não venho espalhando sobre todo esse detalhe aqui, tá? E venho morrendo aqui para baixo, ó. Esfumaço, como eu disse, esse tecido aqui, ele é puro algodão, tá? Então, a trama dele é um pouquinho mais aberta do que o outro, porém, é muito bom pra gente trabalhar. Eu tô gostando muito de trabalhar com ele. Ele é bom até para bordar, gente. Minha avó bordava, fazia ponto cruz, saco. Antigamente só existia sacaria, né? Hoje a gente já tem um monte de material para bordar, mas é tudo muito bonito, na verdade. Tá vendo? Nesse aqui mais do meio, olha, eu venho trazendo um pouquinho do clareador, um pouquinho do marfim, nada muito aqui, tá? Esfumaço bem. Se for necessário, quando ela secar, precisar de um pouquinho mais, você vem e refaz. Na verdade, pintura, final de pintura, acabamento, a gente sempre refaz o que já fez, tá? Venho mais nessas aqui da frente, com o marfim puro, e trago, deixando esses detalhes aqui bonitinho, bem marcadinho, tá? Pincel meio em pé, de lado, aqui não pode esfumaçar. Agora eu faço o marfim, vou botar aqui pouquinho, e um pouquinho do ocre ouro.
Não misturo, vou pegando um pouquinho de um, pouquinho de outro. Porque eu faço aqui nas laterais, que não é tão branquinha, quanto aqui a parte da frente, tá? Nas laterais, nos cantos, sempre são partes de mais sombras, então eu respeito isso aqui também, tá? Pouquinho do ocre ouro puro. Mais um pouquinho aqui, mais o ocre do que o marfim. Porque eu faço aqui também, ó. Clareador. Por cima dessa que eu passei, eu pego o mínimo do siena natural. E já venho contornando, tá vendo? E apagando aqui, ó, a parte do carbono risco, tá? Com esse pincel sujo, esse tiquinho, eu passo aqui também, que ficou um pedacinho ali, mas eu ponho um brilhozinho aqui, ó, tá? Bem pouquinho, pra saber, né, que ainda é um pedacinho aqui desse acabamento dela, tá bom? Depois isso aqui vai secando e vai ficando tudo muito bonitinho. Agora, com essa misturinha toda ali, faço aqui também, olha, nesses cantinhos. O pincel ainda tá sem lavar, vou aproveitando tudo que está aqui no pincel, tá? Com o cheirinho do siena, faço aqui também. Ainda com o cheirinho do marfim, com o cheirinho do ocre ouro, eu venho só aqui dando essa mini claridadezinha aqui, só para separar, tá? Um pedacinho aqui, ó, do outro, pouquinho mesmo. Faço aqui com o mesmo pincel sujo daqui já está. Eu faço aqui também, olha. Pego o clareador. Eu penso que não tem tinta no pincel, mas veja como tem tinta. Apesar desse lado ter mais sombra, aqui em cima, mas aqui embaixo, esse mesmo lado onde tem mais sombra, nessa parte de baixo, é um pouquinho mais iluminado, tá? Então, eu espalho bem e pego agora o mínimo do siena natural com o pincel sujo de todas as tintas, eu passo aqui também, ó. Aqui, tá? Vou separando. Agora, eu lavo o pincel pequenininho, 0 da Condor. Eu vou fazer aqui com apenas o siena natural, tá? Vou marcar um pouquinho. Como eu disse, quando secar, essa tinta ela vai sumindo. Aí eu venho, dou mais um brilho aqui só nesse meio, tá? Agora com o marfim, com esse pincel ainda, é o 0 mesmo, confirmar, né? E o ocre ouro. Vou dar umas batidinhas por aqui. Mais marfim que ocre ouro, tá? Ora mais marfim, ora mais ocre ouro, ora os dois juntos, para ela secando e se unindo, fazendo essa corzinha aqui que eu acho que esteja bonitinho para minha torta. Mas olha, esta aqui é uma ideia, tá? Caso você ache que não gostou, fique à vontade para você mudar, tá? Agora com um pouquinho do siena natural, misturo nessas baguncinhas aqui, porque eu faço nessa parte aqui de trás. E tem sempre mais sombra, né? Ó. Misturinha. Siena. Mais um pouquinho do siena. Mais com o siena e um cheirinho apenas
do ocre ouro, tá? Aqui eu já não ponho marfim. É realmente bem mais escuro essa partezinha aqui. E já com o siena puro aqui sobre essa sujeirinha, tá vendo, ó? Do ocre ouro clareador. Eu vou fazer aqui também. Cuidado para não sujar a frutinha. Aqui é mais sombra, tá? Com esse mesmo pincel, eu venho trazendo aqui pra cima, tudo pouco. Cato esses restinhos aqui com clareador, faço aqui também, tá? Agora eu faço aqui, vou botar um pouquinho mais do ocre ouro e cato esse restinho do marfim. Não misturo aqui totalmente. Eu vou trabalhar sobre essas, tá vendo? Olha, essas tiras de massas que estão aqui em cima, tá? Ó. Clareador. Gente, eu fiz tudo isso no outro vídeo, mas fazer o que, né? Vou trazendo pra aqui, tá vendo? Clareador. Continuo com o pincel zero, porque aqui é pequeno, tá? Um desenho pequeno aqui. Faço aqui também. Sujo o pincel nesse restinho ali do siena, para seguir aqui a parte de mais sombra aqui no finalzinho, tá? E aqui também. Com esse clareador, com esse restinho, pego aqui, vê que a largurinha desse pincel dá aqui em cima, mas eu prefiro não fazer, eu prefiro vir com ele de lado, clareador, desculpe, prefiro vir com ele de lado, tá? Que é pra fazer um contorno bonitinho. Agora, com um cheirinho apenas do marfim, mas nesse meio, tá vendo? Ó, no meio dessa tira que eu fiz, veja que eu venho também com esse cheirinho do marfim, só no meio dessa tira aqui, tá? Ó. E faço aqui, já tô até botando aqui em cima mesmo, que é pra não mudar muita cor, tá? Faço aqui também, bem no meiozinho da tira, tá? Ó. E assim, gente, eu vou fazer em todas essas tirinhas, tá? Porque tem uma, duas, três, né? E aqui também tem uma, duas, três. Então, eu faço assim em todas, tá bom? E já estou voltando. Fiz aqui, vai dando uma secadinha. As pinturas são feitas por etapas. Seca um pouquinho ali, a gente faz um pouquinho aqui. Com esse sujeirinho apenas que você está vendo aqui e clareador, esse pincel número 8 de seda macia. Gente, eu vou realmente catar esses restinhos aqui, olha. A gente pensa que não tem, mas tem, tá? Porque eu faço, olha, nessa parte aqui mais iluminada, eu venho já acertando aqui embaixo. Faço aqui também. E já defino esse acabamento bonitinho que ela tem, tá? Pouquíssimo, nada de muita tinta, senão fica desproporcional, tá? Por conta da cor, né? Vai fugir. Aí, eu vou precisar voltar aqui mesmo, como você pode ver, viu? Vai secando, ela vai dando uma sumidinha. E agora eu venho pro lado de cá. E... como você pode ver, é feito por etapa, né? Termino de fazer esse pedacinho. Agora, com o pincel zero, o marfim, eu vou dar uma clareada por aqui em alguns, não em todos, tá? Ó.
Dessa vez não passo clareador. Ah, vou passar assim um pouquinho de clareador. Porque o pano é mais grosso do que eu tô acostumada. Venho trazendo pra cá. Não passo sobre todo esse pedacinho aqui, tá? Mas uma leve espalhada com esse pincel bem suave, porque esse pincel, gente, não aguenta esfumaçar com ele. Ele é muito delicado, né? E aqui faço também, olha, faço de um lado de um jeito, do outro faço diferente, tá? Faço aqui. Veja que eu vou pegando, aí a mão tá em cima, né? Vou pegando e trazendo suavemente, delicadamente, tá vendo? Espalho pouco pra cima desses pedaços. E assim eu faço aqui nesses pedaços mais de frente pra mim, tá? Porque nessa parte de trás eu já vou fazer diferente. Bem, fiz nesse pedacinho que eu falei que eu ia fazer com marfim. Agora eu vou misturar o mínimo também, gente, do marfim, bem pouquinho, haja pratinho, né? E o mínimo também do clareador, porque eu estou fazendo, buscando fazer com ela não totalmente seca, tá? E um pouquinho do ocre ouro. Não misturo também totalmente, apenas ponho aqui e sujo o pincel, porque eu faço aqui também, olha só, bem pouco, tá? Pouquinho, esse pedaço aqui é menor, esses pedaços aqui, na verdade. E espalho do mesmo jeito, o mínimo do marfim com o mínimo do ocre ouro. E faço aqui. Vou respeitando essa tira de massa aqui, tá? Não deixa de ser, né? E aqui bem pouquinho, olha, entre as frutinhas aqui, bem pouco. Com o pincelzinho número 0 a gente consegue fazer, tá? Vem com um pouquinho de marfim, acerto mais um pouquinho, olha, como eu disse, esta tinta não está 100% seca, aqui o tempo tá fresco, tem chovido bastante e tá muito gostoso da gente trabalhar, então me facilita aqui, tá vendo, olha, na mistura dessas cores sobre o próprio tecido, quando é assim, que o tempo tá meio calor, a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Com esse mesmo pincel, um tico apenas do Siena Natural, eu vou pegar um pouquinho desse ocre ouro aqui, sem o marfim, porque eu faço aqui também bem pouquinho, olha só. Aqui, quando secar, elas vão ficar bem na corzinha que você quer que ela fique, tá? Como eu falei, se você não estiver gostando dessa cor, põe assim uma corzinha, faça a misturinha e vê o que mais te agrada aqui, tá? Isso aqui é realmente uma ideia. Beleza, fiz isso aqui. Acerta aqui alguns pontinhos que esteja precisando. Agora eu vou dar uma vida na minha pintura, fazendo alguns contornos. Porque é uma pintura e a gente precisa de um contorno, né? Mas antes, o que eu faço? Com esse mesmo pincelzinho, eu pego o mínimo do Siena Natural, bem pouquinho, e vou dar uma contornadinha aqui
Aqui a gente faz um contorninho separando, tá vendo? A gente saber que tem uma divisão, senão fica tudo junto, né? Fica tudo igual. E com esse contorno a gente define a pintura, tá? Eu particularmente gosto muito. Acerta aqui alguma coisa, esse pincel é bonitinho, ele ajuda muito nesses acabamentos pequenininhos. Se você não conseguir, pega um próprio para contorno, que é o 000 da Condo 30, tem 01, 02, 03, 003, tá? São 3 zeros, na verdade. Eu, particularmente, prefiro esse aqui. Não sei muito trabalhar com contorno com esse pincelzinho, mas eu vou usar ele aqui também já já, tá? Agora, beleza. Passei esse cheirinho apenas do Siena Natural. É um cheiro apenas do sépia, porque eu venho também fazendo sobre esse Siena Natural e assim não fica tão escuro, tá? Se eu faço com Siena Natural, com o sépia puro, não vai ficar legal também, vai ficar muito escuro esse contorno. E assim eu faço uma base e fica suave, tá? Tem um cantinho aqui, ó. Um pouquinho mesmo, tá? Lavo o pincel, porque agora eu venho com ele, gente, pequenininho, tá? Ó, 000 da Condor, 3 zeros, tá? Ele é próprio contorno, tá velhinho, o pelinho tá arrepiado, ele vai arrepiando e eu vou cortando pra ele ficar bem fininho, tá? Com o mínimo, bem pouquinho, deixo ali, porque eu faço um leve contorninho aqui também, olha. Bem pouquinho. Ih, caramba, peguei demais. Eu aqui estou contornando essa tira. Quando a gente faz a torta, né? A gente vem fazendo esses detalhes bonitinho. Beleza. Antes que essa tinta aqui seque totalmente, esse borrãozinho que eu fiz, com o ocre ouro, eu vou acertar aqui, ó, porque ela é bem fininha, tá? É bem fininha mesmo. Acertei. Viu? Com o pincelzinho maior, eu não passo por essas situações. Mas com esse aqui menorzinho, a minha mão tem mais controle com o outro. Bem pouquinha tinta. Venho direto, porque essa passa em cima dessa, tá? É o mínimo mesmo no pincel, tá? Faço dos dois lados, porque, como eu disse, eu quero fazer as separações por partes na minha pintura. Quando eu faço esse contorno, eu defino melhor essa pintura, tá? E fica bonitinho, né? Fala a verdade. Contornadinho. Se borrar como eu fiz, antes de que ela seque, você vem com o pincelzinho, tá? Certinho, né? E arruma. Acerto aqui. Borrei ali também, mas eu borrei do lado do marfim. Então, venho com esse mesmo pincelzinho, um tiquinho do marfim e vou acertar aqui. Afinal, é uma massa, né?
quer dizer que ela tenha que ficar tão certinha, assim. Eu peguei o número 4, tá? Mas, como eu disse, você conseguir fazer com aquele, a minha mão fica mais firme com esse pincel maiorzinho. Então, olha, tinta pro lado de fora do pincel, eu venho sobre esse risco do carbono. É tinta mesmo, o mínimo, tá? Deixo ali e sigo fazendo aqui o meu contorninho, gente, olha. Bem pouquinho, tá? Agora, do outro lado, eu viro o pincel, porque assim a tinta fica. Você vê que aqui ainda ficou, eu vou ter que acertar aqui ainda, né? Olha. Agora eu viro o lado da tinta para cima do risco. Porque aí eu marco apenas o risco, tá? E veja que não é difícil, né? Como aqui já deu uma secadinha, agora venho acertando esse pedacinho aqui direito, ó. É assim, né? Nossas pinturas. É assim. Tá? Nesse pedacinho aqui, eu continuo com essezinho, porque é pedacinho por pedacinho. Concentração maior, pra gente não borrar as outras pinturinhas, né? E assim eu vou terminar aqui, tá bom? Bom, como eu disse, esse contorno é um pensamento, tá? É um pensamento mesmo de contorno. Mas aqui eu até fiz um pouquinho maior, que é para você ver bem daí direitinho, tá? Aí eu não posso fazer nada aqui agora por conta dessa tinta sépia que eu passei. Se eu faço algum acabamento aqui agora, o que vai acontecer? Eu vou borrar tudo aqui, né? Pega um pouquinho do ocre ouro com um pouquinho do marfim e faz aqui também, ó. Vem trazendo e não pinta todo, tá? Clareador. Faz tipo um Vzinho, né? Tá? Não encosta nem nesse marfim, apenas, olha, dando uma vida aqui na nossa pintura. Mais marfim do que ocre ouro, tá? Clareador. Veja que eu uso bastante clareador, né? E venho fazendo aqui, pincel em um, passo a tinta em outro, tiro a tinta de um e jogo pro outro, tá? E agora, com a tinta pro lado de cá, pro lado de dentro do pincel, eu clareio aqui um mínimo apenas. E clareio aqui um mínimo apenas, tá? Ó, passei e trago aqui pra cima com as costas do pincel. E aqui faço a mesma coisa. Aonde sentir que precisa clarear um pouquinho, você vem clareando, tá?
Enquanto aqui dá uma secadinha do jeito que eu preciso para voltar a iluminar um pouquinho mais, fazer a parte de brilho, né? A parte de sombra eu acabei de fazer. Então, eu agora vou fazer aqui, vou completar aqui com terra queimada, tá? E vou passar agora, ao invés do marfim, como eu fiz a primeira vez, agora eu venho com a tinta branca, fazendo a mesma coisa que eu fiz com o marfim, tá bom? Vou botar aqui. Misturo um pouquinho do marfim, sem ocre ouro. O lugar que eu quiser aqui um pouquinho mais claro, eu ponho mais marfim. Outro que eu preciso fazer uma sombra um pouquinho mais forte, eu faço, mas com ocre ouro. Se precisar também de usar mais o siena natural, tá? Aqui agora a ordem é praticamente repetir, né? Acabamento, quando a gente vem fazendo, é realmente repetição de tintas, onde a gente trabalhou, a gente vem trabalhando de novo. Tá aqui, olha, estou passando com o mínimo do ocre ouro, com um pouquinho também do marfim, mais a parte do ocre ouro, assim como eu falei aqui atrás, nessa parte mais de cima, é mais sombreada, né? E a gente assim vem obedecendo, tá? Gente, se tiver alguma coisa aqui diferente, caso alguém tenha assistido o vídeo primeiro, vocês me desculpem, mas é muito detalhe pra gente guardar na memória. Um pouquinho de clareador, mas qualquer dúvida deixa lá nos comentários, tá bem? E aqui, aonde eu não passo o marfim puro, eu passo um pouquinho dessa misturinha para clarear um pouquinho, tá? Agora é mesmo aqui, olha, um acabamento simples, assim como foi feita toda essa pecinha. Espero que vocês me desculpem, tá? E eu vou passando aqui, olha, pedacinho por pedacinho. Mas veja que não passo em todo, tá? Passo uma parte mais para lá, uma parte mais para cá, com um pouquinho a mais do ocre. Eu passo aqui também. Depois esse aqui vai secar, vai ficar assim bem suave, tá? Pode até aparecer agora, tá escuro, não está, é impressão apenas, tá? Aqui eu já faço um pouquinho do ocre ouro com um pouquinho do siena natural. Gente, tem um cabelo aqui, acho que é meu que caiu. Acho não, né? É meu. Porque esta parte é de mais sombra. Então, eu passo aqui também. Clareador com ocre ouro e siena natural, tá? E venho arrumando esse contorno que eu fiz aqui. Aonde for preciso escurecer um pouquinho mais, eu escureço. Aonde for preciso eu clarear um pouquinho mais, eu clareio. Aqui eu tô com um pinguinho do siena. Um pouquinho dessa misturinha. Um pinguinho da misturinha com o ocre e o marfim. Um pouquinho da misturinha com o siena e o ocre, tá? E assim eu venho definindo a minha pinturinha. Mas olha, como eu estou falando aqui, é repetição, tá? Mas
a gente precisa, né, fazer. Dou uma arrumadinha aqui, mas deixo esse contorninho do siena puro aqui, tá? Com esse pincelzinho número 4 de seda, mais ou menos, não é tão macia, mas dá pra fazer esse acabamento aqui, tá bom? Olha. Espero que vocês me desculpem, tá? Realmente não sei o que foi que aconteceu com o telefone. Ele sumiu com o meu vídeo. E eu acabei fazendo esse aqui. Fiz algumas mudanças aqui, como você pode ver. Aqui é o siena com o ocre. Essa parte aqui é de mais sombra, tá? Limpo o pincel. E aqui com o marfim puro, eu vou clarear um pouquinho aqui, ó. Vou iluminar um pouquinho, tá? Esses pedacinhos, mas veja que eu não passo em todo, é pouco mesmo, tá? Cheirinho apenas. Aquela parte aqui e ali eu já não passo essa, passei o outro. Bem pouquinho, tá? Só um mínimo aqui, um mínimo aqui, um mínimo aqui. Quase nem brilho aqui também, ó. Na parte mais assim pra trás eu não faço, tá? Mais aqui, ó. Pelo meio. Vou dar uma destacada aqui também. Pra saber que tem nessa tira de massa aqui, assim, ó. Tá? Apesar dessa parte aqui ser um tom com mais sombra, vou só acertar aqui, ó. Mas ela tem aqui uma luz, gente. Isso aqui é um desenho, tá? Não foi tirado de torta de verdade, né? Senão ia ser difícil trabalhar, né, com ela. E aqui ficou faltando, olha, um risco, veja. Vou acertar agora. Aqui tem um brilho, tá? E já estava no desenho, eu venho respeitando esse desenho. Um pouquinho de clareador. É quase que mais um brilho do que esses aqui, tá? Tem um pouquinho também. Com essa misturinha do siena, do ocre ouro e o marfim. Vou acertar aqui um pouquinho, olha. Esse pincel é o número 8 de cerda macia, com o mínimo do clareador, bem pouquinho, deixo todo aqui e vou fazer, olha, um movimento aqui espalhando essa tinta, sem botar tinta no pincel, é mesmo o clareador, tá? Antes que ela seque totalmente. Só não mexo aqui, né? Agora, com mínimo do marfim, haja pratinho, né, pra gente sujar. Eu vou dar mais uma clareadinha, olha, nessas
aqui da frente logo, tá? Espalho bem. Bem pouquinho marfim. Eu não fiz aqui uma sombra muito grande, apenas fiz um detalhe aqui com o verde folha e uma sujeirinha do verde grama, tá? Bem pouquinho clareador, um tico da tinta branca, depois eu vim fazendo, espalhando esse daqui. Essa florzinha também eu fiz aqui para alegrar um pouquinho a vida da minha tortinha e não ficar, né, tão aqui sozinha. Tá? Mas aí você pode botar o acompanhamento que você acha que seja bonitinho, tá bom? Lavei o pincel e venho espalhando essa tinta que eu passei aqui agora. Elas não podem ficar emboladas, tá bom? Com o clareador, eu vou acertar. Olha aqui, eu venho com ela pra cá, tá? Depois que se você quiser mais aqui, claro, do que já está, aí você pega esse pincelzinho de contorno e contorna elezinho aqui. Eu estou fazendo com marfim, tá? Mas veja que eu deixo esse pedacinho pequenininho aqui dentro com siena, né? Foi aquele contorno que eu fiz primeiro, tá? Faço mais nessa parte aqui da frente. Nas laterais eu já vou diminuindo. Já posso misturar um pouquinho com o ocre ouro, tá? Um pouquinho do marfim. Um pouquinho do ocre ouro, um pouquinho do marfim. E assim eu venho, olha, fazendo esse detalhe bonitinho ali. Apesar do tamanho do desenho, que não é tão grande, também não é tão pequenininho, porque se eu faço muito pequeno, fica ruim para ver os detalhes, né, pelo visor. Gente, eu não gosto de trabalhar depressa, pintar depressa, então, gosto de sentar tranquilamente, fazer minhas pinturas, porque quando eu venho para minhas pinturas, eu venho também para relaxar, para trabalhar, é claro, né? Ganhar meu din-din e também relaxar, porque a gente só se sente bem fazendo aquilo que a gente esteja fazendo tranquilamente. E a pintura é assim, não tem necessidade de eu vir aqui correndo, fazer um vídeo de qualquer jeito e trazer para você, tá? Busquei explicar da melhor maneira possível, detalhe por detalhe. Espero que você entenda, espero que você goste. Agora, quando a gente chega no acabamento, ainda demora um pouquinho mais do que você fazer toda a pintura, porque são mínimos detalhes e a gente precisa explicar, tá? Aqui, caso você queira um pouquinho mais claro, desculpem, você mistura um pouquinho mais do marfim ou se preferir um pouquinho da tinta branca, tá? Esse aqui é um detalhe que eu fiz. A primeira vez eu passei o marfim para marcar e agora eu estou fazendo com a tinta branca aqui, um contorno também, tá? Tipo um guardanapo, né? Gente, isso aqui eu inventei coisa aqui da minha cabeça para não deixar minha tortinha de qualquer jeito aqui, tá bom? Então, no acabamento, a gente vem olhando, onde quer escurecer mais a gente escurece, onde quer clarear mais a gente clareia, tá? É tudo opcional, se você não gostar dessas cores, fique à vontade para você mudar a corzinha aqui do seu agrado, tá bom? Espero que você goste, me desculpe aí pelo transtorno do vídeo,
tá? Fiz esse vídeo hoje correndo, que é para não deixar em falta, né, o final da tortinha. O acompanhamento, esse detalhe da florzinha eu não fiz, tá bom? É mesmo a tortinha. Mas caso você goste, você queira, deixa lá nos comentários. Eu venho num outro vídeo, se Deus quiser, fazendo essa tulipinha, tá bem? Aqui eu estou dando um brilhozinho na, na frutinha. Eu ia falar acerola, mas não é acerola, é cereja. Então, eu estou dando um brilhozinho aqui, tá? Fiz também de forma bem simples, que você possa entender detalhe por detalhe, tá bom? Então, eu quero agradecer ao meu Deus em primeiro lugar, quero agradecer a você que me acompanha. Se tiver gostado, deixe o seu like, compartilhe. Se você não tiver assistido o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Que aí você assiste o primeiro e vem concluir a pintura com o segundo. E quero agradecer a você também que vai se inscrever, compartilhe, deixe o seu like, divida com alguém, né? Fale para as pessoas. Quem sabe assim você também possa ajudar, tá? Então, um bom final de semana a todos. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.